Vamos lá então, galera, agora falar sobre o conceito de alegoria. Vamos lá para o meu iPad. Vinícius, o que é alegoria? Alegoria é negócio de escola de samba? É claro que eu não estou falando disso, né? Não estou falando de alegoria da escola de samba. Estou falando de um recurso de redação para deixar sua redação mais criativa. Então, escreve aí no seu material, tá? Alegoria. É bem tranquilo de usar. Bem tranquilo de usar. Lembra, galera, nas aulas passadas eu falei que a UERJ gosta do uso, quando você usa uma obra, um romance, a UERJ gosta do uso criativo do romance. Entendeu? A UERJ valoriza o uso criativo do romance na sua redação. Entendeu? Como é que eu faço esse uso criativo do romance? Vamos lá ver com a alegoria. O que é a alegoria, Vinícius? Deixa eu ver como é que eu fiz em cima para manter o paralelismo. A alegoria, galera, é quando eu faço uma comparação estilística entre duas coisas. Vamos lá. Vamos devagar que eu vou explicar, tu vai entender tranquilo. É quando eu faço uma comparação estilística. Ah, isso é tão complicado, não é nada complicado. Estilística entre duas coisas. Uma comparação estilística entre duas coisas. Estou simplificando bastante para você entender de primeira. Vinícius, não entendi. O que seria uma comparação estilística? Vamos lá, galera. Vou explicar para você. Imagina só que você queira usar um livro na sua redação. É exato, não necessariamente o livro de George Orwell. Vamos supor que você seja candidato para a prova dos bombeiros e queira falar sobre um livro que você conhece, que você já leu, ou que eu vou ensinar para você aqui no curso, que você vai ver na redação modelo, que é falar, por exemplo, do livro Vidas Secas. O que fala o livro Vidas Secas, galera? Presta atenção. O livro Vidas Secas fala de uma família que vive em extrema desigualdade social, em extrema carência de recursos, e ninguém ajuda essa família, e essa família vive sofrendo pela desigualdade social, entendeu? A família sofre a desigualdade social, não tem água, não tem, por isso o nome do livro é Vidas Secas, não tem acesso à alimentação, e elas não tem acesso à moradia, não tem acesso a nada, porque vivem em escassez de recursos. Aí eu pergunto, Vinícius, o que tem a ver isso com a nossa sociedade brasileira? O que tem a ver o livro Vidas Secas com o Brasil contemporâneo? Será que outras pessoas no Brasil, fora do livro, também vivem essa escassez de recursos? Será que as pessoas que vivem fora da ficção, que não estão no livro, mas estão no dia a dia, na nossa rua, na nossa realidade, será que elas também vivem o mesmo drama que essa família vive? Quando eu faço essa comparação, eu posso fazer uma comparação estilosa, estilística. Ela tem um nome chamado alegoria. Vou dar um exemplo para você agora. O nome do personagem principal desse livro é Fabiano. Fabiano é o protagonista do livro. Ele é o líder da família e ele sofre muito com a seca. E vamos supor, então, que o tema da redação do bombeiro seja a crise hídrica. Crise hídrica. Quais são as consequências da crise hídrica para a desigualdade social? Tema forte, tá? Quais são as consequências da crise hídrica na desigualdade social? Beleza. E aí você começa a tua redação apresentando o tema daquela apresentação, tu começa falando sobre o livro Vidas Secas. Na obra Vidas Secas, a obra Vidas Secas narra o drama de uma família de retirantes nordestinos que vive em constante escassez de recursos, motivado pela falta de água. E aí você fala do Fabiano, esqueci de falar do Fabiano. Dentre essa família, destaca-se o protagonista Fabiano. Ponto. E aí você vai dizer que fora da ficção também existem outros Fabianos. Você entendeu a comparação? Fora da ficção também existem outros Fabianos. Quando eu falo outros Fabianos, não é uma comparação? É uma comparação. Eu estou comparando o Fabiano do livro a outros Fabianos que estão na nossa rua, no nosso cotidiano, que estão no Brasil.
que estão fora da ficção. Então, quando eu faço essa comparação de Fabiano da literatura com outros Fabianos fora da literatura, o nome dessa comparação estilística é alegoria. Você entendeu o conceito? Então, vamos para o exemplo. Vamos lá. O exemplo, então, eu vou digitar para ficar mais rápido, tá? Você vai dizer assim, ó, a obra, vou escrever aqui no improviso, tá? A obra Vidas Secas, vou botar entre aspas, tá? Vidas Secas. Vidas Secas. Vidas Secas. A obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. Nome do autor, tá? É legal você colocar também para dar um corpo no parágrafo. A obra Vidas Secas de Graciliano Ramos narra o drama de Fabiano. Já fala dele logo. Fabiano. 2 pontos. O líder de uma família de retirantes que vive em constante escassez de recursos, motivada pela falta de água. Beleza? Essa aí foi a apresentação do tema. Tu concorda comigo que isso foi uma apresentação? Eu estou apresentando. Eu não respondi a pergunta ainda. O tema fez a pergunta. Qual é a consequência? Qual é a consequência? Vamos fazer o parágrafo inteiro? Nem fazer o parágrafo inteiro não, mas acho que vai ajudar vocês bastante, tá, galera? O tema para a galera da Bombeiro vamos formular um tema aqui, tá? O tema para o bombeiro vai ser assim, quais são as consequências da crise hídrica para a dignidade humana, tá? Essa aqui, tema forte, tá? Tema bem legal, bem atual, tem muito a ver com o Brasil, tem muito a ver com a UERJ. A UERJ gosta desse tema assim. Beleza, galera? Vai passar um fumacê aqui, mas tu ignora, tá? Vai passar um carro fumacê, mas tu foca na minha voz. Acho que nem vai aparecer. Quais são as consequências da crise hídrica para a dignidade humana? Aí você começa a tua redação assim, ó. A obra Vidas Secas. A obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, narra o drama de Fabiano, 2 pontos, o líder de uma família de retirantes, que vive em constante escassez de recursos, motivada pela falta de água. Quem é motivada é a escassez de recursos, beleza? Vamos fazer agora a alegoria, como é que eu faria? Ó, ocorre que fora da ficção, convivemos com outros fabianos. Entendeu o que eu fiz? Fora da ficção, convivemos com outros fabianos que diariamente, vamos agora responder a pergunta do tema, tá? Agora é o momento que você faz a retomada e responde a pergunta do tema. Cadê a pergunta do tema? Quais são as consequências da crise hídrica para a dignidade? Não precisa dizer quais são exatamente. Essa. Não precisa, que isso é argumento. Isso você vai fazer depois. Basta você dizer que existem consequências negativas, sim. Que existem consequências ruins, sim. Não precisa dizer quais são, que quais consequências vão ser os argumentos. Entendeu isso? Basta você mostrar que existem, sim, consequências graves para a dignidade humana. Beleza? Então, vamos lá. Ocorre que, fora da ficção, convivemos com outros fabianos que diariamente têm a sua dignidade humana fragilizada como consequência negativa da crise hídrica. Já usei crise hídrica? Não. Ocorre que, fora da ficção, convivemos, tá? Convivemos com outros fabianos
que diariamente tem a sua, aqui tem acento, que é plural, né? O verbo ter no plural tem um acento, tem a sua dignidade humana fragilizada como consequência negativa da crise hídrica. Então, para não repetir falta d'água, eu botei crise hídrica, galera. E onde que está a alegoria? Onde que aconteceu essa comparação estilística entre duas coisas? A alegoria, galera, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu falei de Fabiano, do livro, e na hora de fazer a comparação estilística, eu fiz aqui, ó, outros Fabianos, entendeu? Então, esse recurso aqui é uma comparação estética bonitinha, estilística, a UERJ chama de comparação estilística, de solução de estilo. Solução pessoal de estilo é isso. Uso expressivo do romance, uso criativo do romance é isso. Então, galera, aqui eu coloquei uma alegoria. E vou te contar uma coisa, tá? Tu entendeu o que é alegoria? Que alegoria é a comparação estilística entre duas coisas? A primeira coisa foi o nome do Fabiano da obra, e a segunda coisa foram as pessoas que vivem no Brasil também com o mesmo conflito, e por isso recebe o nome de Fabianos. Se você quiser, pode colocar entre aspas, tá? Mas eu acho que não precisa colocar entre aspas, não, porque não é coloquial, é uma alegoria. As aspas são facultativas nesse caso. Beleza, galera? E outro detalhe, tá? Inevitavelmente, quando você faz essa comparação, você também faz uma retomada. Lembra que eu falei na aula passada sobre retomada? Isso aqui não é uma retomada do livro. É uma retomada do livro. Tá vendo aqui? Opa, estraguei tudo aqui. Repara que aqui, galera, aqui nessa parte é a minha resposta, o momento que eu respondo a pergunta do tema. Eu respondi a pergunta do tema aqui, ó. O tema perguntou, quais são as consequências da crise hídrica para a dignidade humana? Embora tenha perguntado quais, eu vou dizer quais são mesmo no desenvolvimento, mas por enquanto vou dizer que existem consequências, é um tipo de resposta. Beleza? E quais eu vou dizer exatamente no desenvolvimento? Ah, qual? Desigualdade social, falta de emprego, fome, miséria, miserabilidade, invisibilidade social, isso aí vão ser argumentos. Então aqui, essa parte aqui, onde que eu respondo a pergunta? Aqui, ó, diariamente tem a sua dignidade humana fragilizada como consequência negativa da crise hídrica. Então existem consequências negativas, sim, da crise hídrica. Beleza? Essa então é a resposta, o núcleo da resposta. E toda essa parte aqui é a parte em que eu respondo a pergunta. E o núcleo é onde eu sublinhei. Beleza? E essa parte aqui em amarelo, que eu vou sublinhar agora, essa parte aqui em amarelo é a apresentação do tema. Essa parte aqui em amarelo, galera, essa parte aqui em amarelo, deixa eu fazer aqui bonitinho, é a apresentação do tema. Beleza? E aqui, ó, você consegue concordar comigo que eu não acabei de fazer, eu não trouxe o Fabiano aqui, ele não voltou aqui embaixo? Reparou que ele apareceu e depois voltou? Isso é uma retomada. Então, esse Fabianos, além de ser uma alegoria, funciona também como retomada. Ou seja, você resolve dois recursos com uma única situação, com uma única comparação. Quando você faz a comparação estilística, ao mesmo tempo faz a alegoria, faz um uso bom, bonito do romance e também faz a retomada. Esse tema, galera, ele pode cair na prova da UERJ, né, questão de crise hídrica, e o livro Vidas Secas foi o livro base do ano passado, 2020, o exame para a graduação 2020. Né? Então, essa redação, essa introdução cairia lindamente. Não sei se lindamente aqui no tema, mas o Fabiano e o Vidas Secas dava para usar lindamente. A gente falou desse cara no ano passado e foi bem legal. Beleza? Tu entendeu então como é que funciona a alegoria? Compreendeu, né? Ok? Então a gente fecha essa parte da introdução. Na aula que vem, o que eu vou fazer com você? Na aula que vem, eu vou te dar uma estrutura de introdução que vai funcionar como um macete para quem não consegue começar a introdução sozinho, para quem não tem tempo de começar ou que fica nervoso. Então, quem quiser,
usar, usa. Assista a aula que vem para você entender a estrutura e para você ter esse macete na sua mão. Eu vou fazer um tanto para graduação quanto para o bombeiro. Então, vamos tomar aula agora e daqui a pouco a gente volta para explicar para vocês como vai funcionar essa introdução maceteada para o UERJ. Você vai gostar muito. Beleza? É isso, galera. Beijo e até a próxima aula.